rapaz, fica aqui pensando, né? Um gol atrás do outro, rapaz. 4-0. Já passei por isso, não é fácil. Não é fácil, rapaz. Não é fácil. Caio. Ó, estão falando no meu ponto aqui, ó. Chuva de gols. Começou o primeiro gol, doido. Eu não quero mais ver isso, né? Porque o torcedor você já vai ficando irritado. 4-0, mas levou uma tamancada tão grande. Ave Maria, o Botafogo, o Jorge Vinícius deve estar morrendo de rir, né? Deve ter adorado. Deve ter adorado. Boa tarde, Caio. Tudo bem, Hernandes? Tudo Boa tarde bem, pra rapaz. você, Cabeça meio inchada. Quando o time perde, a gente não gosta, né? Imagina. Será que foi o dinheiro lá? Os caras não pagaram direitinho? Pode ter a ver. Eu acho que, pelo que o São Paulo falou depois... Eu tinha um clube que eu conheci, que os jogadores fingiam que jogava e o clube fingia que pagava. Então, eu acho que o Santos vai ficar mais ou menos nessa. Exatamente. Boa tarde, gente. Nós vamos falar sobre os confrontos de ontem, debater sobre os jogos decisivos para as quartas e finais. Já está participando da nossa promoção. Você não pode perder essa linda camiseta. Olha a tabelinha, eu e o Caio. Manda pra cá. Aí, Caio, essa camiseta bonita do Rio Preto, do centenário do Rio Preto, pode ser sua. Resultado vai sair amanhã. Participe pelo nosso SBT Zap. O número é o 18991437891, tá? Vamos jogar juntos, Eu aguardo aqui você mandar o seu vídeo aí, ou a sua foto, da maneira que você quiser, com a sua camisa do clube preferido. E aí a mais... Como é que eu digo? A mais tchan, né? Aquela que tiver mais criativa. Mais criativa. Mais chama atenção. Acaba levando essa camiseta bonita aí do time do Rio Preto. Isso aí. Caio, vamos ver os gols de ontem? Bora ver? Os gols de ontem dos times da capital. Será que eles vão colocar do Santos também pra gente sofrer? Eu acho que vai. Vai. Coloca. Já sofri, vamos sofrer outra vez. Pode rodar. E entre os 4, o único que corria risco de ficar de fora da próxima fase era o São Paulo, que precisava vencer o duelo contra o São Caetano ou torcer por um tropeço do Oeste. E o tricolor saiu na frente com esse golaço de Antony. Só que o azulão empatou. Minho rolou e Pablo soltou o pé. Apesar do empate, o São Paulo avançou porque o Oeste também empatou contra o Mirassol. O Santos foi até Ribeirão Preto e acabou surpreendido pelo Botafogo. A equipe do interior, que já não tinha chances de avançar, goleou o Peixe, que já estava classificado por 4-0. Ituano e Corinthians, que já estavam nas quartas, duelaram em Itu. E melhor para o Timão, que superou os donos da casa por 1-0. Ralf cruzou e Danilo Avelar apareceu na área para cabecear. Mesmo o placar da vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta no Allianz Parque. Após o cruzamento, Rafael Veiga de cabeça mandou na trave, mas a bola voltou nos pés dele, que fez o gol. Nas quartas de final, o RB Brasil vai encarar o Santos. O Palmeiras irá enfrentar o Novo Horizontino. Corinthians jogará contra a Ferroviária e o Ituano pegará o São Paulo. Os jogos de ida serão no domingo e a volta na próxima quarta-feira. Tá aí, rapaz, mas você viu o Santos, perdeu de 4-0 e realmente jogou com o time... A gente sabe que é um time misto. Um time misto, apenas 2 ou 3 titulares, quase reserva e tal. A gente está brincando aqui que talvez tenha sido a grana que eles não estão recebendo em dia, mas não é isso, não. Eu acho que o Santos perdeu o que perdeu mesmo. O Botafogo teve mais futebol, acabou ganhando daquele time que estava em casa, né? Que estava em campo. Eu acho que foi por aí a situação do Santos. E com o São Paulo, né, tem acontecido muito isso, né? Tropeça pouco, mas quando tropeça, leva goleada, né? Acho que o Santos está numa crescente muito boa. Acho que esse resultado não interfere na campanha que o time fez no Campeonato Paulista, que foi muito boa. Mas a gente já começa a ficar com o alerta ligado porque houve esse problema do salário e depois disso essa derrota fora de casa, mesmo para o time misto, né? Acho que o Santos precisa concentrar bem porque encara o melhor time do Campeonato Paulista. Então não vai ser jogo fácil. Acho que é preciso manter o foco ali no futebol. Eu sei que é difícil ficar sem salário, tem todo esse problema que é um direito deles, mas... É a reta final, né? É a reta final. Tem que estar atento. Bom, a gente é pé quente aqui no SBT Esporte. Nós dissemos aqui ontem que o Mirassol não iria cair. E não caiu. Não caiu. Parabéns aí ao time do Mirassol, viu? Valente. Até o final, foi bem. Então não caiu. A gente está torcendo aí para o Mirassol não cair mesmo. Eu falei, não vai cair, não caiu mesmo. E o São Paulo, a gente acreditava realmente na classificação do São Paulo. Não da maneira que foi. Eu até achava que o São Paulo ganharia com uma certa facilidade do São Caetano, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Levou um empatezinho. Mas o empate já deu aí a classificação para São Paulo. Salvou, mas eu vi muito pro São Paulino, o Hernandes, falando que era até melhor não ter passado.
porque a gente não sabe o que vai acontecer contra o Ituano e realmente o São Paulino não está confiante. Então, eu já penso que é uma oportunidade do São Paulo, do time de São Paulo, dos jogadores provarem o contrário e passar para a semi, né? A gente sabe que o São Paulo está com um problema interno grave, político. Até ontem na entrevista o Mancini falou na zona mista depois do jogo, Hernandes, que ele não concordava com o posicionamento do Jean. O Jean, porque não sabe, o goleiro que foi afastado, e disse que o Mancini estava fazendo diferença de comportamento, de tratamento entre ele e o resto do elenco. Ele desmentiu, falou que é amigo do pai do Jean, que nunca fez isso, que o Jean que interpretou tudo errado. Então a gente vê que tem coisa vazando, que é coisa interna que está vazando, que não deveria vazar, né? Aí já entra a questão do Hernandes machucado. Eu acho que o São Paulo vai precisar se superar muito para conseguir avançar, né? É verdade. Esse 1-1 ontem não agradou. E o São Paulo não agradou ao longo da competição, Sim. né? Nós não vamos falar agora. O São Paulo não agrada mesmo. Desde o primeiro jogo, o torcedor está aí sempre desconfiado do time. O jogo foi sempre ruim. O jogo foi ruim demais. Foi muito feio. Bom, ontem o Palmeiras entrou em campo contra a Ponte Preta com um time reserva. Nós tivemos a estreia de 3 atletas da base, o zagueiro Vitão, começou o jogo, o atacante Léo Passos e o lateral esquerdo Lucas Esteves entraram durante a partida. E o Felipão, rapaz, hoje estava bravo, falou sobre o comportamento dos jovens e sobre as trocas que fará na próxima fase e com críticas ao regulamento da Federação Paulista de Futebol. Ele não teve essa não, ele acabou criticando mesmo. Vamos ouvir. As estreias dos meninos foi dentro do previsto. Mais ou menos nós já tínhamos conhecimento e temos conhecimento de como eles se comportam durante os jogos nas equipes de base. Quando sobem de categoria, claro que vão ter um pouco mais de dificuldades, e é normal. Os mais velhos deram o suporte que precisavam ser dado a esses meninos. O restante da equipe foi normal, foi boa, uma equipe boa. Eu não tenho o Davidson por 15 a 21 dias. Provavelmente eu vou escrever o Arthur. Agora a briga vai ser onde é que eu vou escolher alguém para tirar. Mas é uma função do técnico, é uma função dos atletas também entenderem que jogam numa equipe que tem uma determinação de conseguir determinados campeonatos e só fazem parte de um grupo e que muitas vezes, que eu já falei 10 vezes, vou falar pela 11ª, o número de 26 inscritos é uma bobagem muito grande. E se nós tivéssemos 30 inscritos não teria problema nenhum, porque nas outras competições são 30 para mais, só a federação que acha que tem que ser 26. Penso que para o ano que vem, quando o Palmeiras for lá discutir, não deve aceitar, ou se aceitar, faz uma situação diferente. Mas vou fazer, o Juninho eu vou escrever, o Arthur vou escrever, vou procurar com que os jogadores que saiam entendam que isso é o Palmeiras. Nós somos um grupo e dentro desse grupo temos que ter as possibilidades bem definidas, bem delineadas e que sejam aceitas por todos, porque nós somos um grupo. Essa é a definição do Palmeiras. Ou ganhamos juntos ou perdemos juntos. Tá, na verdade, o Felipão está bravo pelo regulamento. O regulamento só pode escrever 26 jogadores. E ele quer mais, porque o Palmeiras tem um elenco grande. Sim. Então, né, ele quer todos os jogadores dele inscritos. Eu dou razão para o Felipão. A minha opinião também é essa. Eu acho que não é possível você tem a Federação Paulista de Futebol ficar preocupada com o número de jogadores que você vai escrever. Ué, problema do clube, se o clube tem 30 jogadores para escrever, escreva os 30. E você acaba até impedindo, Hernandes, que os clubes façam o que realmente eles usam. A gente tem a discussão, Paulista é importante, não é importante? A realidade é a seguinte, hoje os clubes usam o Paulista, claro que querem o título, claro que querem vencer, mas usam para testar jovens, para testar atletas que estão vindo da base, contratações que chegaram para pegar ritmo, para o brasileiro, para a Libertadores, quem está disputando, para a Copa do Brasil. Então, você coloca esse nível menor de número de inscritos, você acaba limitando até o planejamento do clube. Então, eu concordo também com o Felipão, eu acho que tinha que ser pelo menos de 30 atletas, principalmente no caso do Palmeiras. Né? Não, e tem um outro detalhe também, os clubes são responsáveis por isso.
Porque é feito sempre no começo do ano ou no final do ano, eles já fazem uma prévia do que vai ser o campeonato do ano que vem, Sim. no final do ano. Então, quando isso é feito, que se coloca isso na mesa, os clubes não devem aceitar. Nós não vamos aceitar. Né? Coloca aí o número, quer limitar o número? Coloca lá 35 jogadores e deixa correr. A parte política precisa agir, A parte né? política. Então, acho que isso é que complica um pouco. Isso complica bastante. Então, ele tá certo, o Filipão. Falam que ele é meio chatão, assim, mas não é não. Ele tá sendo sincero. Ele tem mais jogador para escrever, ele queria colocar. Ué. Quem não tem, fazer o quê? Aí não escreve, não escreve. Coloca na base. Acho que é a oportunidade até de você fazer esse trabalho, igual ele fez no jogo de ontem. Colocou o Vitão, que jogou muito bem, colocou outros atletas que estão surgindo aí, algumas contratações que vieram e não tiveram espaço. O Paulista hoje serve para isso, Hernandes. Então, eu acho que o Filipão tem razão em reivindicar esse espaço. Está fazendo o trabalho dele, precisa testar, precisa aproveitar jogadores que tiveram investimentos. Acho que faz parte do trabalho dele. Só falar sobre o jogo, o Hernandes, rapidinho. Gostei do Palmeiras no jogo. Acho que assim, controlou o jogo, mas não criou tanto perigo. O Zé Rafael jogou muito bem ontem. O Vitão, como eu falei aqui, jogou muito bem também. Eu acho que o Palmeiras, assim... acho que a parte negativa do jogo ficou por parte do Lucas Lima, que eu acho que ele entra para ser o camisa 10, para ditar o jogo, e ontem eu não vi isso dele, como a gente não tem visto também. Mas fora isso, o resultado eu acho que foi justo. É verdade. Não, foi justo o resultado, mas eu acho que o Palmeiras, pelo elenco, que tem que jogar mais futebol. Principalmente agora nas semifinais. Tem que jogar mais futebol. Agora vai ter que Nós falamos do São Paulo e o Wagner Mancini, que está como treinador interino, né? Mas, coitado, só está tendo problemas lá com a equipe do São Paulo. Hernandes está fora. Gino afastado. Perdeu os 3 clássicos que disputou. E a classificação veio na última rodada, nesse empatezinho bem fraquinho. Vamos ver o que o treinador pensa nesse momento? Eu acho que está faltando as duas coisas, né? E acho que a torcida está no direito dela. A gente tem que entender, porque o São Paulo é inadmissível você jogar diante de Santos, de Corinthians e de Palmeiras e perder os 3 clássicos, né? Então é óbvio que o torcedor está muito chateado, assim como todos nós. É natural que a gente tenha hoje um vestiário de pessoas que sentiram isso, porque o São Paulo ele iniciou muito bem o jogo, fez um excelente início de partida, de primeiro tempo. Então, esperava-se que hoje a gente chegaria no final de uma forma diferente. Então, você escutar esse apuplo do torcedor, você escutar vaia, escutar insatisfação deles é natural, porque realmente o momento pede exatamente isso. A gente tem que saber assimilar, ser maduro o suficiente para entender que isso uma hora vai terminar, mas que esse reinício chegue o mais rápido possível, né? Nós não podemos ficar nessa situação por um tempo muito longo. O São Paulo é muito grande para isso, né? E sempre que você vive um momento difícil, numa equipe que não está acostumada a isso, também você sofre, né? Então, que todos saibam que dentro de São Paulo a gente entende, mas que está buscando exatamente a melhora para que as coisas possam voltar ao lugar de origem. Bom, Caio, eu fico preocupado assim, né? Você tem a situação do Mancini, porque o Mancini, na verdade, ele veio para ser diretor de São Paulo, não veio para ser o técnico, concorda? Então, ele está de técnico interino, como a gente diz sempre. Mas está ali, vivendo São Paulo. Então, a situação para ele é pior, né? Porque ele está ali como diretor, entre aspas, atuando hoje num cenário diferente que é técnico. Então, eu acho que isso complica um pouco para ele. Porque se ele for o campeão paulista, aplausos. Se perder, como é que fica? E a questão, acho que o exercício até vale, né? Para a gente imaginar com o elenco. Imagina que você é um jogador de um clube, o treinador que começou o ano é demitido, e aí colocam uma pessoa da comissão como treinadora, sabendo que ela vai sair dali um mês e meio. O Cuca já foi até apresentado, deu entrevista e tudo mais. Alguns jogadores têm o profissionalismo de manter o trabalho, de tentar a evolução. Outros estão nem aí, sabe assim, eu estou no banco, ele vai sair, outro vai entrar, com esse que eu tenho que ganhar moral, com esse que eu tenho que tentar ser titular. Então, você imagina o que não se passou na cabeça dos jogadores do São Paulo, né? Perfeito. Acho que foi errado o jeito que o futebol fez esse trabalho no São Paulo. Esse aqui a gente vai colocar, mas é só de substituto aqui, já ele sai. Os jogadores não se sentiram estimulados para melhorar. Então, eu acho que é um dos problemas, né?
Verdade. Tem que se preparar aí para o Brasileirão, né? Ver se faz um bom campeonato brasileiro. Você tem toda a razão. Você matou a pau. Por isso que você está aqui no SBT Esporte, porque você é bom, carinha. Você é bom. Deixa eu dar um recado aqui, gente. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Estado de São Paulo está completando 40 anos e tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa. De repente você está construindo aí seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, ok? Que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.aeanap.com.br. Gente, profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e quer mais? Muita tranquilidade para você. Tá falado? Vamos pro intervalo e a gente volta já já. O jogo vai continuar, é no apito. Intervalo, já já nós voltamos pro segundo tempo aqui. Gente, você já tá mostrando a camisa aí, camisa bonita, aqui, né? Cadê o jacaré? Quem sabe o Marquinhos pega aí o jacarezinho também. Dá para pegar aqui, Marquinhos? Você sabe que o SBT Esporte distribui prêmios para quem joga junto com a gente. A semana você poderá ganhar essa linda camisa do Rio Preto, a camisa do centenário do clube. Faz aniversário dia 21 de abril, aniversário do jacaré, tá? Manda uma foto criativa com a camisa do seu time do coração. A mais legal será a ganhadora. O resultado sai sexta-feira. No sábado você já vai estar com essa camiseta bonita linda, aí. Linda, essa andando, é linda. Curtindo a sua família. As fotos estão chegando. Nosso WhatsApp, você sabe, é 18991437891. Tá falado? Você sabe quem está fazendo aniversário hoje, não? Ah, eu sei. Como não saber, né? Não, esse cara joga muito. Esse é gênio. Jogava muito. Acho que joga até hoje, viu? Joga, de repente entra no meio desses pernas de pau aí e faz sucesso. Hoje é aniversário de um dos maiores jogadores da história do futebol. Posso falar assim, Caio? Posso? Pode, você acha que pode. É um dos maiores, Com toda a né? propriedade. Um dos maiores. Você já está vendo a fera aí. O nosso Ronaldinho Gaúcho está fazendo 39 anos de muita magia, de muito malabarismo com a bola. Foi revelado no Grêmio, foi penta com a seleção, fez história no Barça, foi o melhor do mundo por 2 vezes, está no seleto grupo de jogadores que ganhou a Champions League e a Libertadores. E foi aplaudido de pé no estádio do rival. E se eu ficar falando sobre todas as conquistas dele, nós vamos sair daqui só amanhã, viu? Não é verdade? Exatamente. Ronaldinho foi uma monstro. Essa jogadinha meio de elástico, de Rivelino, é linda, né? Jogava muito. Eu lembro até, Hernandes, eu que nasci no começo da década de 90, então eu cresci assistindo Real Madrid dos Galácticos, o Barcelona, perdão, o Chelsea, todos esses times começaram a engatar muito mais nos anos 90. Claro que tem uma história incrível. E o Ronaldinho, ele foi responsável por dar um salto no Barcelona, né? Até então o Real Madrid era muito mais forte. E a gente até falou do jogo contra o Real Madrid, que ele saiu aplaudido. Nesse jogo, eu lembro depois a imprensa espanhola falando que o Ronaldinho, se ele continuasse nesse nível, ele poderia ser equiparado a Pelé. Então, é uma pena que ele tenha jogado em alto nível tão pouco tempo. Mas no tempo que ele jogou, assim... Não tinha pra ninguém. Não tinha o que fazer. Você ficava esperando ele pegar na bola durante os jogos para saber o que ele ia fazer. Você não sabia. Era um mistério o que ele ia fazer. Aí ele catava, driblava 3, driblava 4, fazia um gol por cima do goleiro, dava uma cavadinha. Fantástico. Jogou demais. Eu acho que esse foi um jogador que nós não vamos esquecer jamais. E uma pela coisa... habilidade, né? Pela habilidade, a inteligência. Sabe fazer tudo com a bola dos pés. E aí, quando fácil. todos achavam que ele não poderia render mais, ele chega no Atlético Mineiro, ganha uma Libertadores, jogando demais. Foi incrível também para ele. Ganhou os 2 títulos continentais de times mais importantes do mundo, né? A Champions League e a Libertadores, além da Copa do Mundo. Ganhou simplesmente tudo. Eu fico perguntando aqui, você que está em casa vendo a gente aí, será que o Neymar vai chegar nisso? O Neymar ainda tem tempo. Vai ter que correr muito. Mas ele tem tempo, mas o tempo está passando. Mas o tempo está passando. O tempo está passando. Para chegar no Ronaldinho, vai ser difícil, hein? Não vai ser fácil. Ele já ganhou a Champions League, já ganhou a Libertadores. Sim.
normal. Agora eu acho que o Neymar tem que precisa ser o melhor do mundo, né? Precisa ser o melhor do mundo. Vamos ver se ele vai conseguir com essas feras. Com o Messi, Cristiano Ronaldo é difícil também, né? Cristiano Pelo amor de Ronaldo, Deus. eu vou te contar. Aí o problema não é dele, o problema é da época que ele nasceu, cara. Exatamente. Gente. E o nosso Mirassol, hein? Ê, Mirassol! Tá todo mundo feliz aí? Garantiu a permanência no Paulistão do próximo ano. O Leão enfrentou o Oeste em Barueri. Então vamos pro jogo? Vamos ver aqui, deixa eu falar aqui pra você que... Dá pra mostrar os gols aí? Vamos ver? Olha aí, o Fábio abriu o placar pro time da casa, tá? Fez 1-0 pro time da casa, e o zagueiro Richelli empatou pro Mirassol. Muito bom. E após o jogo, o técnico, a gente está vendo os gols aí, o técnico Moisés Egert preferiu deixar o comando da equipe. Ele agradeceu os torcedores, a diretoria, os atletas. E ele disse o seguinte, que ele vai dar uma pausa na carreira para ficar mais próximo da família. Fez um bom trabalho, né? Fez um bom trabalho. Não deixou cair, que é o que poderia ser melhor ainda se tivesse classificado. Não classificou, mas também não caiu. Esses times paulistas, principalmente os que são considerados menores que os grandes, eles lutam para brigar por uma vaga igual o Novo Horizontino alcançou o objetivo, no mata-mata, né? O Mirassol acho que fez uma campanha abaixo realmente do que a gente esperava, mas não caiu, conseguiu se manter na elite ali e ano que vem briga de novo. O problema é essa questão do calendário, Hernandes, é o que a gente sempre fala, principalmente com os clubes um pouco menores. Agora que acontece o que com o Mirassol? Vai ter que começar um trabalho do zero de novo, com um treinador novo, a gente vê que tem jogadores com contrato acabando, fica a incógnita, né? O Mirassol acaba sendo mais um refém da falta de planejamento realmente da CBF com clubes um pouco menores, né? Verdade, você tem toda a razão. E não é só o caso do Mirassol, né? Vários Os clubes ficam nessa situação depois que termina o Paulistão. Não é fácil, não. Exatamente. Bom, vou falar do Novo Horizontino. Esse está classificado. Olha aí, nós somos pé quente. Falamos que o Novo Horizontino ia se classificar, classificou mesmo. Vamos ver os gols? Vamos ver os gols. Novo Horizontino abriu o placar no início do segundo tempo, 5 minutinhos. Danielzinho cruzou na área, Felipe Alves completou de cabeça. 1-0 para o Tigrão. Mas a Ferroviária empatou. Você vai ver o empate da Ferroviária aí com o Maurinho. Uma jogada pela esquerda, ele tocou para o gol e acabou fazendo o empate. Ficando no 1-1. Novo Horizontino. O Novo Horizontino, na realidade, está classificadíssimo e agora vamos nós para os jogos das semifinais, né? Para os jogos das semifinais. Os dois times que ficaram em segundos nos seus grupos, né? A Ferroviária até tinha uma chance de ficar em primeiro caso o Corinthians tropeçasse ontem e não foi o que aconteceu, né? Então, acho que nesse momento aí o Novo Horizontino eu vejo uma campanha muito boa, acho que é um time que é bastante promissor, mas é uma final agora que vai decidir muita coisa, né? Depois tem a Série D e tudo mais, mas é muito importante agora, principalmente pela visibilidade, né? O time pega o Palmeiras, que hoje, querendo ou não, pelo elenco, pelo investimento, é um time a ser batido no campeonato. E a Ferrinha, o Corinthians pega a Ferrinha, eu imagino, se fosse para palpitar aqui já, né? Eu acho que ganha os 2 jogos o Corinthians. É o time que eu vejo mais evolução. Eu também, já falei isso aqui e vou repetir. O Corinthians ontem completou 10 jogos sem perder. 10 jogos que o Corinthians não vê a derrota. Então, é um time que começou a crescer no momento certo, na hora certa. E isso impõe respeito, porque é o Corinthians, não é um time qualquer. Então, realmente, eu acho que o Corinthians hoje é o sério candidato ao título. Eu não sei se dá tempo da gente falar isso, a gente tem o SBT Zap aqui para a gente falar também, mas bem rapidinho, dos 4 que ficaram, que vão continuar do interior, acho que o Red Bull... É a fera, né? Red Bull. Acho que o jogo mais legal para se acompanhar agora, que eu escolheria para assistir, você pode assistir um dos jogos. Qual que você assiste? Seria Santos e Red Bull. Santos e Red Bull. E eu acho que o Red Bull fez uma campanha incrível e até é interessante a gente falar, né, da questão do regulamento. Por mais que seja emocionante, o regulamento não é justo para alguns times, né? Você vê alguns times, por exemplo, a Ponte Preta ficou com 19 pontos, se eu não me engano. Com 19. Não te cortando, mas só para dizer o seguinte, veja bem, se a gente tem a competição por pontos corridos, o Red Bull era campeão. Era campeão, exatamente. A Ponte Preta, né, e até mudou a fórmula, o jeito de classificação, agora você pega o segundo e o primeiro do mesmo grupo, então a Ponte Preta não classificou com 19 pontos, o São Paulo se classificou com 15. Então, você entendeu? Aí, por exemplo, o Santos, que fez a segunda melhor campanha, vai pegar o que fez a melhor campanha. O São Paulo, que não fez uma das piores campanhas, vai pegar um time que tem condições de vencer.
é muito esquisito o jeito que foi feito, sabe? Não é muito justo. Não é muito justo. Não é muito não justo, me parece né? justo. A gente Exatamente. percebe isso. Não é muito justo. Quando você tem uma competição dessa forma, com altos e baixos, não é muito justo. Eu acho que a injustiça pro lado do Red Bull, que poderia ter levado Exatamente. essa. Né? Pro São Paulo, foi um milagre. O São Paulo está aí classificado. Então tem essas coisas no futebol, mas o regulamento está lá. A gente reclama do regulamento, mas nós temos que entender uma coisa, Caio. O regulamento passa pelos clubes. Se os clubes assinam, verdade. aí tem que engolir. Tem que engolir. Ué, você foi lá, participou, tá? Você está lá, participando. Tá tudo certo, olha, vamos assinar aqui? Todos os clubes estão de acordo? Foi conivente, né? De acordo, foi conivente. Então agora aguenta a situação. Agora né? aguenta. E vai ser, mas vai ser um jogão. Eu acho que o Red Bull e Santos é o jogo que eu quero muito ver. O Red Bull está numa crescente incrível com o Antônio Carlos no comando lá. Tem um time bem equilibrado, um time que se posta muito bem fora de casa também. Vai ser um jogo muito interessante contra o São Paulo, o Santos do São Paulo, que também é um time muito bom, mas acontece que a gente está vendo aí. Quando tropeça de goleada. O nosso time é assim, ó. O nosso time, porque todo mundo sabe que eu sou santista, o Santos é mais ou menos assim. Ganha o jogo, ganha de goleada, mas também quando perde, prepara o ouvido para ouvir gol do adversário. Prepara, mas esteja preparado, porque aí vem um, vem dois, vem três, vem quatro. E não dá para entender, festa. porque tem um bom goleiro, tem uma zaga bem postada. A gente imagina que acho que as laterais estavam sendo. Esse sistema de São Paulo que não desconecta. Não funciona muito bem. Desconecta. E aí, quando desconecta, eles deixam de gostar dela pelota e aí acabou. Exatamente. A situação fica complicada. Já tem um SBT Zap aí pra gente mostrar? Os nossos amigos que estão sempre acompanhando aqui o SBT Esporte. Eu gosto muito desse momento porque essa... Opa, nós estamos aqui esperando, porque de repente nós temos até mais novidade aqui no SBT Esporte. Então, eu vou... Olha só quem tá junto com a gente, rapaz. Mostrar esse sujeito maravilhoso, um grande craque do futebol do Brasil. Grande Zenão, que prazer em revê-lo, meu irmão. Zenão está com a gente, vamos ver se a gente consegue novamente contato aí com ele, restabeleceu o contato. Zenão voltou, já está aqui com a gente. E aí, Zenão, tudo bem? Que prazer ter você aqui no nosso SBT Esporte. Estamos comentando da rodada, hein? E eu já quero colocar uma pergunta para você. Campinas, Ponte Preta, Guarani, onde você foi campeão brasileiro em 1978, eu estava narrando esse jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Me diz uma coisa, e agora com o Red Bull? Como é que nós ficamos? 3 grandes times aí em Campinas? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigos da SBT Esporte. Bom, realmente Campinas tem 3 clubes, né? E um deles se tornou aí a grande sensação dessa fase de classificação, que foi o Red Bull. Para muitos, né, o Red Bull não chegaria, porque estava aí se preparando, se planejando, mas o que o Red Bull apresentou dentro de campo convenceu a todos e está intimidando também a todos, viu, Carlos? Que bom. Caio, alguma pergunta aí para o Zenon? Ô, Zenon, tudo bem? Boa tarde, Caio Esteves aqui. Prazer falar com você. Eu queria saber de você, Zenon, a gente está vendo um momento de São Paulo um pouco difícil e do Corinthians numa evolução crescente, pelo menos até agora, né? Como que você está vendo o movimento desses 4 grandes no Campeonato Paulista? Para você, qual deles que chega com um pouco mais de chance de passar para as semifinais? Bom, pelo desempenho dessa primeira fase, eu acredito no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco muito forte, tem jogadores que substituem e mantêm o mesmo ritmo, né, do jogo. Então eu vejo o Palmeiras como uma das grandes forças para chegar na final deste Campeonato Paulista. Em segundo lugar, eu coloco o Corinthians. O Corinthians que praticamente se entrosou dentro da competição e tem apresentado um bom futebol. O próprio Carille admitiu isso, que esse grupo que o Corinthians tem hoje é um grupo bastante competitivo. E eu insisto ainda quanto ao Red Bull para dizer o seguinte, qual é o segredo do Red Bull nessa competição? 25 pontos. Zenon, o que é que ele está fazendo de diferente para estar tão bem assim? Olha, ele está com 27 pontos, o Red Bull. E o que ele está fazendo diferente, eu acho que é o seguinte, cara, é a receita do futebol. A receita do futebol ela é simples. União.
Eu acho que o grupo está muito fechado, está muito unido. E quando você tem um grupo unido, você consegue superar muitos obstáculos. Você citou o Guarani de 78. O Guarani tinha esse fator, né, de ter um grupo muito unido, dos jogadores gostarem de estar juntos. E isso faz diferença dentro das 4 linhas, porque um fica ajudando o outro. Zenon, a gente vê hoje no futebol, no paulista, mas no Brasil em geral, que há muita... hoje se faz poucos gols de faltas, né? Você era um exímio cobrador de falta, batia muito bem na bola. E eu queria saber de você sobre essa parte, também sobre a parte do camisa 10 ali. Poucos clubes hoje utilizam o 10 clássico, que faz aquela distribuição da bola, que dita o ritmo do jogo. Não sei se por falta de opção no mercado ou na formação de jogadores, mas poucos clubes utilizam isso e preferem alas rápidos, atacar pelas pontas, laterais que apoiam. Como que você vê essa mudança no futebol hoje e o que você pensa sobre isso? Você acha que deveria existir mais camisas 10? Bom, infelizmente, né, jogadores com aquela característica de camisa 10 que nós tínhamos na década de 70, de 60, de 80, né, e até 90, parece que desapareceu. Agora, vamos tentar entender isso. Talvez seja a forma atual dos esquemas que fizeram com que o camisa 10 fosse esquecido, que os times agora se preocupam muito mais em se defender do que atacar, que praticamente parte desses times, eles jogam apenas por uma bola e não se preocupam com as demais jogadas, talvez seja isso. Quanto à escassez que nós temos aí de cobradores de falta, eu também não entendo por quê, porque hoje tudo é melhor. A bola é melhor, a barreira que antigamente era uma madeira que você tinha que pegar em 3 para carregar, para mudar de direção, para você fazer o treinamento, hoje é moderna, hoje você apenas ele já carrega essa barreira, né? Então, não dá para entender o porquê disso, que dentro de um campeonato brasileiro, onde nós temos 38 rodadas e mais de 300 jogos acontecerem apenas 16 gols de faltas, é muito pouco. Ok, muito obrigado, viu, Zenon, pela sua participação com a gente. Vamos contar sempre com você aí. Que bom. Grande abraço, meu irmão. Valeu. Agradecer o Zenon, que participou com a gente aqui no nosso programa, no SBT Esporte. Esse jogava demais. Você sabe que ele esteve aqui, nós estamos indo embora já, vamos embora, estamos terminando. Ele esteve aqui recentemente e meteu um gol de falta. Ele jogou no Master. No Master. Jogava demais. Golaço, cara. Continua batendo bem, falta. Gente, abraço, hein? A gente se vê.